Muito boa tarde a você que está adentrando esta live. Hoje eu queria fazer uma abordagem toda especial para nós que assiste nos bastidores a nossa live. Hoje eu quero trazer um estudo bíblico sobre os selos do Apocalipse. E hoje adentrando aqui alguns pensadores, como do meu querido pastor, e tive o prazer também de conhecê-lo, pastor Antônio Gilberto. Interessante que agora eu quero abordar para você acerca dos selos do Apocalipse e o que este selo fala para nós. Aqui, segundo o livro do nosso querido pastor Antônio Gilberto, ele diz que o capítulo 6 do Apocalipse, pela natureza dos seus estupendos eventos sobrenaturais e pelo contrário geral da Escritura, assinala o início das 70 semanas de Daniel, o qual se estende até o capítulo 18 e ainda uma parte do capítulo 19. Interessante, queridos, né? Quando fala de selos, quando fala de anúncios, fala de juízos, aonde Deus, ele, em toda a sua trajetória, em toda a sua mostrando o seu projeto, né, mostrando os seus planos para com a humanidade. E nós observamos aqui no livro do Apocalipse, eu quero externar para vocês um pouco do conhecimento que eu quero passar para você nesta tarde. Observe que no capítulo 6, no verso 1, na revista atualizada, da Almeida corrigida, ele diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão, dizendo: vem. E nós aqui olhando para esta visão de João na ilha de Patmos, no ano 96, no ano Domini, e aqui nós podemos destacar de antemão os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, no qual vocês estão vendo aí na imagem, esses 4 cavaleiros agindo prefiguradamente dentro da história da humanidade por permissão divina. E observamos aqui no Apocalipse, no capítulo 6, no verso 2, diz assim: vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro, como um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Muitos intérpretes da Bíblia, eles acham ou interpretam dizendo que é um evangelho vitorioso, outros falam de outras interpretações. Mas nós sabemos que este cavaleiro aqui, ele tem uma real personificação dentro do real cenário histórico da humanidade que eu quero passar para vocês. E nós observamos que o Apocalipse é o único livro da Bíblia que diz logo no começo que no texto: feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que guarda. Quando Deus, ele dá esses pronúncios dos acontecimentos apocalípticos, ele aqui não está mostrando um lado de um Deus severo, mas está mostrando um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso, que traz dentro da situação caótica da humanidade, mesmo assim ele revela seu grande amor para com a humanidade. E para isso ele anuncia de antemão
as coisas que irão acontecer no futuro. E nós aqui, meus queridos, junto com você, nós observamos que quando começamos a ler desde o capítulo 5 em diante do Apocalipse, nós observamos que é chamado livro dos juízos de Deus. E tudo que se segue no livro do Apocalipse procede daquele livro que João viu na manifestação dos juízos. Há 3 séries de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças ou salvas. Então nós podemos assim explicar que os selos, né, mostra que é um juízo determinado. As trombetas é um juízo proclamado, enquanto as taças é um juízo executado. A realidade, porém, é que os 7 selos abrangem todos os juízos, enquanto as trombetas e as taças são apenas uma visão relacionada com o 7º selo. Olha que coisa interessante. Quando você começa a estudar, a ter a curiosidade de pesquisar acerca do Apocalipse, mostra estes fatos. E começando já a ler, no capítulo 6, no verso 2, João ele começa a escrever dizendo que ele viu um cavalo branco, e seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Observe aqui as características deste personagem, dizendo, ele tinha um cavalo branco, ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo. Até parece algo, né, pessoal, positivo. Cavalo branco. O branco hoje se interpreta como uma cor da paz. Um arco que representa, né, a extensão, né, do avanço, o avanço, né, desse guerreiro. Foi-lhe dado uma coroa, então um cara vencedor. Mas aí vem aquela pergunta: quem representa então este cavaleiro? O que este cavaleiro tem a dizer para nós? Observe aí, eu acho interessante quando você vai ler o Apocalipse, quando você, o capítulo 6, no verso 2, aparece um cavaleiro com um cavalo branco, foi dado um arco, foi lhe dado uma coroa e saiu vencendo. E lá no capítulo 19 do Apocalipse aparece outro cavaleiro, que é outro personagem, que tem um cavalo branco na sua coxa, né? Foi colocado um título, né? Que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, daí nós podemos interpretar para você algo diferenciado dentro desse comentário que eu ponho para vocês. No capítulo 6, no verso 2, observe que aparecem algumas curiosidades, né, desse cavaleiro. Primeiro, ele não tem nome. Olha, ele não tem nome. Ele está sozinho. Ele recebeu uma coroa. Saiu vencendo. Tendo um arco. Interessante que tem um arco, mas não tinha lança. Já o cavaleiro do capítulo 19, no verso 11, olha a característica desse outro cavaleiro. Ele é fiel e verdadeiro, ele vem acompanhado, ele é dono de uma coroa, ele é vencedor e ele tem uma espada. Eu creio que atiçou em sua pessoa uma curiosidade acerca desses dois cavaleiros. Então eu posso aqui transmitir uma interpretação desses dois cavaleiros. O cavaleiro do capítulo 6, ele recebe um título de anticristo. E enquanto no capítulo 19 aparece o Cristo. Exatamente.
Muito bem. Enquanto no desenrolar da história, quando você vai começando a ler os versículos da Bíblia, do capítulo 6, aí aparece o versículo 3 e o versículo 4, aí aparece outro personagem que nós vamos aqui tratar junto com vocês. E diz assim o texto da Bíblia: e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Está aí ele, num circular, um cavalo vermelho, cavalo branco, o primeiro personagem, enquanto o segundo personagem tem cavalo vermelho, nessa circunferência que você está vendo aí, através dessa live. O cavalo vermelho, gente, representa as guerras. E nós observamos hoje a constância das guerras, que ela não vem de agora. Lógico que nesses últimos dias as guerras têm sido fortes, não somente entre as nações, não somente entre as tribos, os povos, mas nós observamos que a força desse cavaleiro, possamos dizer para você que é um prelúdio desse cavaleiro que vai aparecer no período do início da grande tribulação. Observe que no início do início da grande tribulação aparece um personagem político, um personagem religioso, um personagem social, que vem trazendo uma falsa paz, uma harmonia. É o que hoje nós percebemos, o que hoje a sociedade precisa. Então, o inimigo, a trindade satânica, ela já sabendo do que ocorre hoje no social, então ele vem trazer essas soluções através desse cavalo branco. E só que isto nós podemos observar que é um período curto de tempo. E dentro do decorrer da história, dos eventos futurísticos, aparece de uma forma mais veemente, uma forma mais forte, que é o cavalo vermelho, que representa as guerras. E nós observamos hoje as guerras, hoje não somente nas nações, como eu disse para vocês, mas hoje as guerras estão saindo lá do meio das nações. E hoje ela está adentrando nos lares, onde não há mais harmonia, onde não há mais aquela influência harmoniosa de uma conversa boa. Sempre gera conflitos, guerras e até morte. Então nós observamos os prelúdios dessa força desse cavalo vermelho na vida das pessoas, e da forma como ele vai agir de uma forma total no período da grande tribulação. E agora aparece no capítulo 6, no verso 5 e o verso 6, o terceiro selo. E diz assim o texto bíblico: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vim, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo com 1 denário, 3 medidas de cevada com 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aí está uma circunferência mostrando aí o terceiro cavaleiro no seu cavalo preto, cavalgando, né, gerando uma representação da fome. Talvez você me pergunte: Diogo,
Sempre apareceu os conflitos, apareceu as guerras, sempre apareceu fome. Realmente você fala a verdade. Realmente houve e sempre haverá a questão da fome. Mas eu quero dizer para você que nesse último evento, que representa a última semana de Daniel, esta última semana de 7 anos, observamos que estes cavaleiros, ele vem nesse intuito, ele vem nesses objetivos, de uma forma mais forte, gerando esse cataclisma geral no meio social do mundo. Observamos que uma medida, isso equivale a 450 gramas, ou 1 quilo, ou é 1 litro. Um denário representa um salário de um dia de serviço. Hoje nós percebemos, como eu repito e digo, o prelúdio desses sinais, dos quais representam os selos do Apocalipse. Mas o que isto fala para nós hoje? Por que que hoje acontece isso? Será que, talvez você possa até me dizer, Diogo, será que não já estamos vivendo já o período da grande tribulação? Não, meu querido. Sempre Deus é tão misericordioso em todas as épocas das dispensações, antes de houver as mudanças da historicidade humana. Deus sempre ele avisa, ele mostra, ele traz um prenúncio dos acontecimentos antes de acontecer aquele acontecimento geral, forte na história da humanidade. Agora no versículo 7, versículo 8 do capítulo 6. Vamos ver quem está conosco nesta tarde. Para mim é uma honra receber os meus queridos ouvintes. Olha aí, já está comigo. Para mim é um prazer imenso e uma paz de Cristo maravilhosamente na vida da irmã Lígia Dark Mendonça Passos. A paz do Senhor, irmã Lígia, que Deus te abençoe. Eu quero pedir a você que está me ouvindo, irmã Lígia, e outros que estão me assistindo nesta tarde, eu peço por favor que vocês possam compartilhar esta live para os teus amigos, para as tuas amigas, para o teu grupo, tá certo? Que você participa, faça isso aí, tá bom, querido? Agradeço de coração mesmo a todos vocês que estão participando comigo nesta tarde. Hoje, 20 de setembro, muito obrigado a você que me assiste, que você ouve. Vamos continuar aqui aprendendo mais um pouco acerca do Apocalipse. Não é interessante? Acerca agora do capítulo 6, do verso 7 e o verso 8. Olha o que é que o texto diz. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aí está o último cavalo e o seu cavaleiro, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Observe que a cor amarela, né, representa a morte, que engole o corpo, enquanto Hades, ele engole o homem interior. Nós sabemos que o homem, ele tem um homem exterior, onde fala dos nossos contatos físicos, que fala, né, do tato, do paladar, da visão, da audição, né? E aí por aí vai. Enquanto o homem interior é o homem espiritual, onde está ali a alma e seu espírito. Destruir a 4ª parte com
espada, pela fome, pragas e as feras da terra. Observe aí, gente, várias circunstâncias que envolvem esse quarto elemento do Apocalipse. O cavaleiro no seu cavalo amarelo. E agora aparece o quinto selo do Apocalipse. Está no capítulo 6, no verso 9 até o verso 11. Observamos aí esse símbolo que você está vendo aí pela live. Aqui representa os mortos que vieram na grande tribulação. Observamos aqui nesse gráfico, Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Jesus, quando ele morreu, e ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi até o Sheol, até o Hades, que é o mundo inferior, aonde jazem os mortos, que vem desde da primeira morte na Bíblia até os dias atuais. A Bíblia diz que Jesus pegou aqueles mortos que estavam lá no seio de Abraão. Após ele ter morrido, ele desceu e ele levou estes mortos que estavam no seio de Abraão. Ele levou para baixo do trono de Deus, conforme Apocalipse capítulo 6, no verso 9. Talvez agora surja uma pergunta da sua pessoa para a minha pessoa, dizendo: e os outros? Bom, permita-me explicar. Esse mundo espiritual, essa esfera espiritual existente além dos olhos físicos e naturais. A Bíblia diz que existe a alma dos justos e a alma dos injustos, dos que creram e dos que não creram. A palavra de Deus é bem clara em dizer que estes mortos, eles antes da morte de Cristo, ele ia para esse mundo inferior. Nesse mundo inferior, meus queridos, havia um abismo que os dividia. Uma das salas chamada Seio de Abraão, e a outra sala representa infernos. E entre elas havia um abismo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele é a primícia do que dorme. Ele desceu e foi até este lugar. E ele pegou as almas dos justos e levou para baixo do trono de Deus, conforme Apocalipse capítulo 6, verso 9. Hoje estas almas, elas estão debaixo do altar de Deus. E após isto, estamos esperando um outro evento. E este evento vai acontecer. Este evento vai vir para todo mundo em geral, que é o arrebatamento da igreja. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar envolvidos na obediência e na graça de Deus, na direção do Espírito Santo, Senhor. Aqueles que foram arrebatados, eles vão se livrar desta ira futura, conforme os profetas assim falaram. E após também os profetas do Novo Testamento também assim pronunciaram, que vão se livrar desta ira vindoura, que é a grande tribulação. E dentro desse período da grande tribulação, nós estamos aqui falando que vai haver, observe, o aparecimento de 4 personagens com os seus cavalos. Depois aparece o quinto selo, que é almas debaixo do altar de Deus. Interessante, quando você lê o Apocalipse, observe que o livro estava selado. E segundo o texto diz que ninguém podia abrir os selos que estavam ali naquele livro. A Bíblia diz que João chorou, porque não tinha alguém que podia abrir, aleluia, o livro e seus selos. Nem anjos, nem querubins, nem serafins não tinham poder e essa autoridade.
até que no meio daquela reunião celestial, houve uma voz que ecoou no meio deles. Aleluia! Teve um que teve o poder de abrir os 7 selos. Algo tinha que acontecer. Algo tinha que ser executado. Por isso que é muito importante o ser humano estar na direção e na vontade de Deus. É muito importante o ser humano compreender e entender que só há um Deus no céu e na terra. Aleluia! Este chama Deus o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele é aquele que é, o que era e o que há de vir. Aleluia! E dentro do agora aparece o 6º selo. No 6º selo, observe aí as figuras, para dar uma melhor compreensão à tua imaginação. Ventos fortes, rios. Observe que quando você lê o Apocalipse, a Bíblia diz que o sol, ele torna-se negro, a lua como sangue, e as estrelas, ela caem do céu. Eventos catastróficos, realmente vai abalar, realmente, aleluia, a terra na sua questão mundial. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Eu creio, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, ele é fiel em abençoar. Deus, ele é poderoso para trazer em nós esta oportunidade de ouvir. Por isso que a Bíblia inicia dizendo: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que praticam. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aqueles que colocam em prática, na obediência, no temor e no tremor ao Senhor nosso Deus. Deus, ele nos dá a oportunidade de se arrepender. Deus nos dá a oportunidade de ouvir. Deus nos dá a oportunidade de aceitar. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantas oportunidades você não já teve na tua vida? Quantos livramentos Deus, na sua rica misericórdia, não concedeu a você? Deus, ele espera uma reflexão de tua pessoa. Pense, analise. É igual aquele louvor do Osé de Paula que diz: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida passou-me por um Cristo. Venha aceitar Jesus. E eu creio que nesta tarde, Deus, através dos anúncios, lógico que estes eventos apocalípticos, eles virão. Hoje já está acontecendo os prelúdios do verdadeiro selos que virão futuramente. Hoje é apenas para nos dar um aviso. Hoje é apenas para dizer que o Senhor Deus, dos céus e da terra, ele vai enviar Jesus Cristo para buscar um povo. Não é uma religião. E ele vai buscar um povo temente, um povo que ouviu, um povo que caminhou, um povo fervoroso, um povo que aprendeu a ser um verdadeiro adorador desse Deus maravilhoso. Já são meia hora de live. Eu não quero tomar muito tempo hoje para você. Não quero tomar muito tempo do seu tempo, porque eu sei que o seu tempo é muito precioso. Aqui eu quero agradecer a todos os meus queridos ouvintes que estão participando desta live, que irão participar, que vão ouvir esta palavra. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma tremenda e poderosa.
que esta palavra, hoje eu dei só algo bem objetivo, não me aprofundei pela questão do tempo, e eu sei que o nosso tempo realmente não é fácil, mas eu creio que se nós colocarmos nossa vida nas mãos de Deus e deixar Deus direcionar, nós seremos muito mais bem abençoados. Muito obrigado, irmã Lígia, e muito obrigado os que estão assistindo, os que não vão assistir. Compartilhe esta live, que ela vá a muitos lugares, a muitos ouvidos. Deus apenas está mostrando, Deus apenas está dizendo que Ele está dando uma oportunidade a todos que se aproximem dEle. Ele é o galardoador daqueles que o temem e os livra. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Juarez Rodrigues, sempre presente, meu querido. Obrigado mesmo de coração, Juarez Rodrigues. Sempre quando eu faço live, ele sempre aparece, sempre ele está curtindo, sempre ele está compartilhando. Obrigado, Juarez, todos os amigos, do meu amigo e irmão em Cristo, Juarez. Repito e não tenho medo de dizer, um grande maestro, que Deus usa e ainda está usando. Que Deus continue te abençoando, irmão Juarez, sua esposa e todos os meus irmãos e amigos seus aí, onde você está morando, em Maranhão, né? Muito obrigado a todos vocês de Belém do Pará, do Ceará, Belém do Pará e de todo o Brasil que vão assistir esta live. Deus só quer uma coisa, que você se converta dos seus maus caminhos e que você volte para Ele. Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida, Deus te ama, Deus, Ele quer você no seu caminho. Muito obrigado a todos, fiquem na paz de Deus, até a próxima, se Deus assim nos permitir.